boa noite para quem é de boa noite. No Chama na Chincha de hoje, quem bate um papo com a gente é DJ Thiago Chá, de Campinas. Chama na vinheta. Chama na Chincha! Chama na Chincha. Música, informação, bate-papo e chambração. Nas noites de quinta-feira, a partir das 20 horas. No canal Tocaia TV. Chama! Na Chincha! Chama! Boa noite para quem é de boa noite. Muito obrigada pela sintonia, pela companhia de todos vocês. Chegando DJ Vilas. Boa noite, querido. Hoje, mais uma edição do Chama na Chincha. A gente recebe ninguém menos que DJ Thiago Chá, um grande querido aqui de todos na Twitch. Boa noite para Paulettes. Chega junto, mana, DJ Rafa Barros e todas que já estão aí na sintonia. Eu sou DJ Rose, estou aqui acompanhada de DJ Michelete. DJ Thiago Chá já está nos bastidores com a gente. Daqui a pouquinho a gente começa esse papo. Salve, salve, galera. A Rose já me apresentou. Eu sou o Michelete. Quero dar boa noite para Fernanda, para Paulettes, para Rafa Barros, para Oficina de Macacos, representando a Araçatuba aqui na área, e todos vocês que já chegaram por aqui, o Joanes, também nosso amigo Léo Acorce, e sem mais delongas, quem está aparecendo agora em cena é nosso amigo Thiago Chá. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Chama na Chincha, e hoje a gente está aqui para te chamar, Thiago. Salve, salve todos aí na sintonia, grande satisfação, amigos. Estou ainda entendendo esse delay aqui, mas eu vou deixar a câmera lá do nosso original e vamos acompanhando aí. Sejam todos muito bem-vindos e estamos aí. Vamos trocar uma ideia. Aí sim. Sejam todos muito bem-vindos. Grande satisfação. Muito obrigado pelo convite. Gosto muito das transmissões de vocês e isso traz uma alegria especial de estar participando. Que honra. Salve, salve, DJ Vilas. É o seguinte, Thiago Chá, e aí a galera que tá aí também se liga. Acompanha só a conversa pela chamada mesmo, né? Se você ficar pela Twitch e abrir o som, isso vai dar bug por conta do delay todo. Só uma dica também. Às vezes, se quiser acompanhar pelo celular, é só também tirar o volume do celular. Tem que abaixar todo o volume do celular na hora que for abrir o aplicativo. E é isso aí, vamos lá. Aí. Aproveitando então, galera, já que estamos aqui em detalhes técnicos, fala pra gente se o som tá chegando ok. E tudo que você quiser saber do Thiago Chá, manda pra gente no chat que a gente vai fazer a pergunta pra ele aqui ao vivo. A questão é que esse bate-papo não é conduzido apenas por mim e pela Rose, mas vocês estão sendo chamados na Chincha também para participarem junto com a gente. Então, tem sido assim, as pessoas enviam perguntas, interagem, e assim a gente vai construindo essa conversa ao longo de 1 hora. Quando der 9 horas, o Thiago vai assumir as picapes e mandar um som pra gente, certo? Sem mais delongas, vamos chamar na Chincha nosso convidado, Rose. Arrasou. Thiago, a gente começa com uma pergunta um pouco padrão, que é perguntar para o nosso convidado qual que é o seu nome e como é que você gosta de ser chamado. Meu nome do RG? Isso, pode falar o que você quiser. Não, então, eu sou o Thiago Chá, é um prazer aí se tiver alguém na sintonia que ainda não acompanhou minhas transmissões aí na Twitch, já que aqui é um espaço de tudo quanto é lugar no Brasil e no mundo, né? Então tem a galera que me conhecia da cena um pouco mais paulista aqui, e agora muita gente. Então, meu nome de DJ, né? Thiago Chá. Bom, o nome no RG é Thiago Galeta, que é o nome que aparece na capa, né? A gente falou que talvez vai conversar um pouquinho aí na capa do livro que eu lancei. Então, além de DJ, né, já me apresentando, eu tenho uma trajetória também como pesquisador na universidade, e aí esses trabalhos são assinados como Thiago Galeta, né? Enfim. E vou te perguntar então, por que chá? Poxa, então, né, essa pergunta que volta e meia me fazem, né? E é meio difícil de responder de uma maneira totalmente objetiva, mas
foi algo que foi aquelas coisas meio esotéricas, né? Estilo Caetano Veloso, Gilberto Gil. Foi uma coisa que foi vindo, né? Foi vindo para mim essas duas letras. Eu atuei durante muitos anos com o meu nome, com o meu sobrenome, inclusive DJ Galeta, tal, né? Durante muitos anos. Comecei a tocar, primeira festa assim, profissional que eu fiz foi em 2005, né? Tá completando aí 15, 16 anos. Então foi muitos anos com outro nome de DJ, e faz o quê? Agora tentando lembrar, acho que faz já talvez 5 anos. Muito pouco tempo com esse outro nome, porém uma fase muito intensa, né? E a pergunta que eu não respondi é que chá, sei lá, assim, a letra X ela é muito presente nas tradições indígenas e nas tradições orientais das civilizações, em certas civilizações, algumas, né? E nas tradições indígenas, na língua, a maneira que a gente traduz para o nosso alfabeto, a letra X está muito presente. Então é um pouco difícil de explicar o porquê que essas tradições importam no meu som, mas tem também o lado de que eu seria o chá e o público seria o man, e junto é que acontece a experiência xamã, né? Então são alguns sentidos que eu fui pirando, mas na verdade isso foi vindo como um conjunto, sei lá, é um pouco difícil. E essa coisa de ter um nome curto, né? De ter duas letras, né? Uma coisa assim, que eu acho interessante, que é uma coisa presente em alguns nomes do universo popular, assim, da cultura popular, sei lá, Pedro Só, Antônio Sá, não sei. Enfim, um pouco. É isso. Acho que me estendi aqui, mas. A gente adora quando o convidado fala bastante. É isso que a gente quer aqui. A gente quer que você conte a sua história para a gente te conhecer melhor e também para o público te conhecer melhor, que tenho certeza que quem te acompanha gostaria de saber um pouco mais da sua história. À medida que a gente for falando com você, por favor, não se imponha limites para ter que terminar a sua fala. E o que a gente quer ouvir mesmo é esses detalhes, essas peculiaridades. Então você, por favor, vai se estendendo de maneira à vontade. Olha só que legal, a gente também gosta da letra X, né? Tanto é que brincamos um pouco com isso, né? Dizendo que teríamos muito X na noite de hoje, né? Tocaia, chama, Tiago, chá, na chincha. Na tela aqui tá aparecendo o nome do programa, né? E junto com o seu nome tem um monte de X por aqui hoje. É quase como aquele, eu não sei como é o nome que fala, que é quando é desafio para o cara repetir, né? Não lembro, tem um nome para isso, né? Que é aquela coisa. Trava-língua? Pedro Pedreiro, não sei o quê, né? Trava-língua. Pedro Pedreiro parou. Isso, trava-língua. Enfim. Trava-língua, é isso. Isso aí. Mas não chega a ser, acho que estava fácil de falar. Tiago, como que é? Chama na chincha, chama Tiago Chá. É fácil, não é uma sonoridade tão complicada. E já vou partir para uma pergunta um pouco mais pessoal, mas você estava explicando as razões pelas quais você chegou até esse chá, né? E você é uma pessoa mística ou sei lá? Uau, essa pergunta, a palavra mística, né, inclusive, é difícil até, né, mas eu não sei muito bem essa palavra, mas eu entendo o que você está perguntando, né? Eu tenho uma relação que, inclusive, está muito conectada com a música, né? Primeiro, acho que para algumas pessoas que estão online aqui, eu acho que seria uma ideia familiar de que a música tem um aspecto sagrado, né? Assim, você tem o disco do Coltrane, né? Spiritual Jazz, enfim. Na verdade, uma vertente do jazz foi chamada de Spiritual Jazz, enfim, a música como conectando o né? James Brown falava disso, eu falava desse tempo do né? Na música, enfim, não vou saber explicar muito bem sobre isso, mas sim, pessoalmente eu tenho, né, a minha história que vem de família, com algumas ligações mais do que é o mais permeável, mais presente na população brasileira, que é o catolicismo, cristianismo, mas eu, num certo momento, passei por muitas trajetórias em relação a esse aspecto da vida, vamos dizer assim, tanto de ceticismo, como depois de certos
religamentos, eu diria dessa forma. E tradições, eu nunca falei sobre isso, né? Ligado à minha atividade de DJ em algum lugar público, muito claramente sobre isso. Mas volta e meia isso transparece algumas coisas que eu acabo falando, especialmente nas lives, né? Na discotecagem, no baile, isso aparece implícito na energia da música, muitas vezes, eventualmente. Mas eu acho que a gente vive, primeiro, numa sociedade em que a nossa mente está sendo hiperexplorada por grandes empresas, a nossa atenção nas redes sociais, por exemplo, e simplesmente você conseguir silenciar a mente de alguma forma, usando os recursos, seja eles quais forem, esse aspecto que eu entendo mais profundo de nós mesmos e da nossa própria realidade em si, ele aparece nessa balbúrdia, nessa cacofonia contemporânea que a gente vive, inclusive com as redes sociais tão fortes assim. Isso pode ser mais dificultado, mas eu acho que eu viajei um pouquinho, talvez a lá Caetano Veloso novamente, mas sei lá, eu tenho ligação com algumas tradições, mas eu não sigo uma religião específica. Eu não poderia dizer dessa forma, mas eu aprendo com várias tradições, e foi fundamental também uma época na minha vida o desacreditar para poder quebrar, até para poder encontrar aquilo que não é só o que a gente está acreditando só por acreditar porque alguém falou, mas experienciar, inclusive as experiências psicodélicas tiveram, sim, na minha caminhada, num certo momento, né? Lá os hippies dos anos 70 falavam, né, que o encontro com Deus a partir daquelas experiências psicodélicas. Hoje eu sou grato a algumas experiências que eu vivi, mas vejo muita complexidade nisso, nessa caminhada também, né, de você conseguir direcionar o caminho, né? Enfim, acho que aí vai complicar se eu aprofundar de ficar viajando. Eu né? tô adorando essa conversa. Você pratica yoga, Thiago? Olha, é uma coisa que as pessoas têm, acho que eu diria que talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo agora, assistindo, possam ter preconceito, né? É algo que eu, inclusive, lido numa pesquisa que eu estou fazendo agora, que envolve o assunto, né? Meditação, yoga. A gente tem uma dicotomia um pouco na nossa cultura, eu diria, não são pessoas específicas, mas na nossa cultura entre a boemia, né? A música, a boemia e esse universo que muitas vezes acaba sendo estereotipado como algo tipo, good vibes, essa galera meio new age. E, na verdade, de repente eu não me identifico totalmente nem com um polo, nem com o outro, eu quero simplesmente estar trilhando as possibilidades de caminho e tal. E vou te dizer, assim, enfim, não vou falar uma coisa meio foi muito importante num determinado momento da minha vida por uma questão de resgate da vida, né? Muita gente passa por momentos difíceis na vida, né? E às vezes alguns bem dramáticos, eventualmente, e é uma tecnologia, você poderia descrever assim, o yoga é uma tecnologia muito antiga que ajuda nesse processo. A gente estava falando dessa sociedade que cacofonia, que só ocupa a nossa mente o tempo inteiro, que dificulta, inclusive, a fruição musical profunda, porque se a sua mente está muito cheia, você não consegue ouvir a música profundamente ali, direto. E yoga é uma das tecnologias milenares que as civilizações inventaram para tentar baixar essa poeira para aparecer alguma outra coisa quando essa poeira baixa. Mas você tem outras tradições que eu tenho, né? A gente está aprendendo sempre com as tradições e mestres de tudo quanto é lugar, inclusive das religiões afro-brasileiras, que vieram para mim muito através da música, embora eu não tenha uma prática direta com as religiões afro-brasileiras. Eu já estive, né, presente, já participei em terreiro, mas veio muito para mim através do coração da música. Então, você vê, eu não estou em um lugar, né, só específico disso tudo, e não gosto, enfim, e acho essa coisa do estereótipo, né, é interessante a gente eventualmente quebrar quando isso abre comportas para uma vida mais interessante, para possibilidades mais interessantes, né? Se você é DJ, você tem que ter tal e tal hábito de vida, você tem,
E eu tive vários, eventualmente uma parte da minha vida, da minha trajetória como DJ, um hábito, uma vivência semanal, cotidiana, mas arquetipicamente, né, essa palavra é muito pedante às vezes, mas mais tipicamente associada ao que seria, assim, ao que é um DJ, que vida que um DJ leva, né? E eventualmente já teve muita gente às vezes estranhando. E o Twitch é um espaço interessante, né? Está sendo uma experimentação interessante, porque é um espaço de recolocar. É sempre bom quando a gente sai das zonas costumeiras e recolocar em outras bases e outras possibilidades, que não vai negar a realidade posterior, porque ela é anterior, porque a gente espera e vai ser, e a gente com toda a fé aqui, que ela vai ser posterior, né? Anterior e posterior, mas essa posterior vai ser uma coisa que a gente vai entender, vai experimentar na prática, não sabe? A gente estava conversando outro dia aqui, né? No canal de vocês, em outra entrevista, sobre como que ia ser esse depois com o Twitch, com as festas presenciais, né? Enfim. Coloca um pouco pra gente da sua visão, então, como que você enxerga esse pós-pandemia, se é que vai existir realmente um pós-pandemia? Eu posso antes fazer uma outra pergunta para a gente não perder o foco no místico, digamos assim? Ó, te chamaram na chincha aqui. Cigana Cósmica, olha o nome, Cigana Cósmica. Deixa eu olhar o chat aqui. Não, mas ó, eu tô acompanhando também aqui, viu? Fica tranquilo também, pra você não perder o fio da meada aqui. Beleza. Cigana Cósmica quer saber se você já tomou ayahuasca. Rapaz, assuntos... Isso que eu chamo na chincha naquele sentido, vamos já nos assuntos assim... Chamou na chincha, isso aí. Eventualmente... Tem assuntos que são polêmicos, esse eu usaria a palavra delicado. Eu, pessoalmente, não usaria a palavra polêmico, né? Mas, enfim, é só porque eu vou comentar... Nossa, nunca falei sobre isso, né, publicamente. Não, eu não fiz a prática da ayahuasca, tá? Conheço muita gente que já fez. Já é algo que orbitou meio, assim, pessoas conhecidas perto, né? Nossa, é louco falar disso, porque é uma coisa assim, livro da vida aberta. Porque eu tive um relacionamento com uma garota recentemente antes da pandemia, e no começo da pandemia, acabou no começo da pandemia, agora estamos no momento Ana Maria Braga do programa. Thiago Chá está solteiro, meninas. Não, assim, não estou querendo me estender muito sobre esses aspectos aí, mas é só porque ela tinha uma prática muito forte com a ayahuasca. E, sei lá, e eu até hoje, isso colocou algumas diferenças cotidianas de algumas coisas, que eu não sei o quanto que era com essa pessoa específica, e o quanto que era da cultura e da experiência psicotrópica, enfim, tudo que envolve, que para quem pratica o ayahuasca não é só uma experiência psicotrópica, né, para quem pratica. É muito delicado esse assunto, porque mexe com coisas que as pessoas vivem num nível muito profundo dentro delas, né? E até hoje eu não tenho conclusão sobre algumas coisas sobre isso, sabe? Foi uma experiência que acabou sendo, no final das contas, bem desafiante, o contraste um pouco com o caminho que eu pratico algumas coisas em relação a isso, ainda que eu já tenha tido experiências, né, psicotrópicas, que de alguma maneira eu não posso, né, negar e ser grato a algumas experiências mais fortes nesse sentido. E a família está assistindo aí, ô família. Acho que vocês sabem só de uma parte, mas tudo bem. Enfim... Opa, não sei se a família está assistindo, mas se tiver, enfim... A família da Twitch, né? Seus amigos, estamos todos em família. Sua moderadora... E a família da Twitch, e muita gente, né? Enfim, alguém tentando, às vezes, até entender o português aqui, alguém de outro país, eventualmente. Vai ser difícil, mas... Enfim, é isso. Eu me estendi para caramba para dizer que eu nunca pratiquei. A resposta simples é: eu nunca usei essa planta especificamente, eu nunca fiz essa prática, e hoje eu sinto que, né, não seria meu caminho, mas eu respeito todas as pessoas que estão buscando
o caminho de menos ignorância e mais amor, que tantas músicas já cantaram e nosso mundão está faltando, né? Me lembra uma música que eu sempre tenho tocado nas lives volta e meia, que é What the World Needs Now is Love. Enfim, pode parecer energia meio good vibes e tal, mas cantada pela Mariah Jackson. E esse mundão, essa história, tudo que a gente está vivendo politicamente, sabe? Eu acredito muito que falta uma conexão mais profunda das pessoas com elas mesmas para que a gente possa semear essas coisas boas na cultura e isso se espalhar, sabe? Mas sem ignorar os aspectos mais pragmáticos de política, de eleição, não sei o quê, mas acho que isso é muito importante. Enfim, estamos viajando, estou viajando aqui. Aqui a gente gosta. Que aconteceu assim, né? A Rose ia perguntar sobre a perspectiva dele, né, para o futuro, da Twitch, e eu percebi que com dessa a gente ia sair desse território, e para não perder a pergunta da nossa convidada, foi que foi. Chamamos na Chincha. Obrigado pela pergunta. Foi quem? A Gabriela Cigana? Foi a Cigana? Cigana Cósmica. Cigana Cósmica. Obrigado, Gabriela, pela pergunta. Espero que, enfim, é um desafio para a gente, assim, às vezes falar de coisas que não é de uma realidade direta em assuntos tão delicados. Então, espero que tenha sido de uma forma tranquila e respeitosa e falando a verdade, né? Da minha experiência. Queria te agradecer por ter aceitado o desafio, né? No final a gente está aqui para falar sobre carreira de DJ e tudo mais, e no fim derivamos um pouco. Mas a intenção é sempre ser um bate-papo entre amigos, né? E vamos incluir a galera que está acompanhando aqui sempre que possível. Não, muito obrigado pela pergunta. É nóis. Vamos voltar para aquela pergunta então, Rose? Vamos. Bom... Fiquem à vontade, desculpa, viu? Fiquem à vontade aí. Estamos, então, batendo um papo aqui ao vivo, como foi dito, só reafirmando isso. Vamos nessa. Conta um pouco pra gente como é que você vê, então, o futuro pós-pandemia, como que vai funcionar a Twitch ou fora da Twitch, como é que seria na sua visão? O que você está prevendo? Essa aí não é delicada nem polêmica, mas é difícil pra caramba, né? Essa aí é exercício, tentando um exercício de vislumbre, ao mesmo tempo que é futurologia pura, né? Que é chute, por um lado. A realidade tem nos surpreendido tanto, né? Em tantos aspectos, nessa década de 2010, né? Se for pensar lá, junho de 2013, né? Eu acho que aquilo foi alguma catarse coletiva ali que simbolizou aquele momento, porque desde então, né, nós especialmente aqui no Brasil, mas enfim, depois da pandemia, essa questão de Twitch presencial, por exemplo, você está perguntando? Isso. Como que você enxerga a atuação do DJ? Será que vamos voltar a festas presenciais? É louco, né? Eu não sei, estou respondendo aqui em tempo real, a minha própria sensação disso é desafiante respirar todo dia e me concentrar no dia de hoje, porque, ao mesmo tempo, sem perder algum tipo de perspectiva de tempo, porque se ficar só no hoje, o tempo acaba, não tem passado, essa ideia, essa noção de passado, presente e futuro, mas a gente está precisando muito viver e se cuidar muito cada dia, né? E porque às vezes quando eu penso assim, pô, quanto tempo vai demorar para ter de novo os eventos com pessoas sem mesa, sentadinho, que teve um certo período que a pandemia aliviou, supostamente aliviou, ao meu ponto de vista, tá? Eu naquele momento, com todo o respeito, e claro, tem gente que precisa trabalhar ali com aquela forma, senão não vai conseguir comer ali, alguns DJs, sabe, assim. Então, mas eu acho que o grande palhaçada dessa história toda é um governo que não possibilita uma renda mínima para as pessoas ficarem em casa, incluindo os DJs. Então, teve naquele momento ali que vamos fazer uns eventos com as pessoas sentadas em mesa, tal. Isso aí eu acho que pode não demorar tanto, assim. Mas a minha sensação é que de pista vai demorar mais, né? Agora, tempo disso, muito difícil, né? Ainda mais com esse governo aí, mas estamos na fé. Acabei esquecendo de saudar todos aí no início da transmissão. Fica tranquilo.
que é... Caramba! Opa! Essa aí eu não esperava. Que é saudar todos os guerreiros e guerreiras que estão na sintonia, né? Porque acho que eu até perdi o ponto aqui, o negócio me emocionou, eu fiquei meio... essa luta diária que só cada um sabe consigo mesmo e que deveria ser profundamente respeitada, porque cada um aqui na sintonia não é um número. E a gente está vivendo essa coisa de números, de óbitos, inclusive. E nas redes sociais a gente vive essa coisa de números, de curtidas, de views, de pessoas que estão assistindo a live. Então, esse parabéns, porque eu sei, cada um pode saber na sua experiência e ter uma ideia do quanto que é a batalha de cada um, de coisas que a gente nem imagina nesse período todo, né? Então, sei lá por que eu derivei um pouco para essa parte, mas é esse desafio de a gente não saber, né, o futuro, inclusive da questão do som. Mas, assim, tentando ser um pouco, botando mais a bola no chão agora, e depois dessa minha fala longa, eu acho que dá para imaginar formas híbridas, né, como a gente vinha conversando, num período de transição, mas eu acho que não só, viu? Eu acho que não só num período de transição o Twitch e o presencial, acho que vai estar muito presente essa dobradinha num certo momento, mas eu acho que eu percebo que abriram-se possibilidades que não existiam antes de você... tem alguns elementos, por exemplo, como as pessoas às vezes têm me dado feedback nas lives. Eu moro num lugar aqui, num rincão do Brasil, num lugar que não tem essa cena que toca esse som aí que vocês estão tocando. Pô, tomara que vocês não parem depois que vocês voltarem a tocar no presencial. Tem esse aspecto, tem, por exemplo, não é legal eu estar acompanhando o que a cena de Sacramento, lá, o nosso amigo DJ Epic, sabe, o que eles estão tocando hoje em dia, sabe, e o DJ Bassi, Busdesse, né, da Itália, puta, que muito louco, tá ouvindo o que é esses grooves, como que rola a discotecagem de groove lá na Itália, né, e toda essa conexão nacional, né, que de repente você vê a galera de, sei lá, de Curitiba, tem alguma costume de tocar mais alguns sons do que a outra de Belo Horizonte, mas todas tocam de todos, mas de repente em algumas cenas alguns sons são mais presentes que outros, enfim, tem muita coisa nisso que a gente vai simplesmente ignorar essa possibilidade, entendeu? Então talvez depois dessa resposta longuíssima, ocupando um terço da live, eu terminei. Não, certamente a Twitch possibilitou muitas pontes, inclusive isso que a gente está fazendo aqui hoje, talvez a gente não estaria fazendo de outra forma, né? Será que a gente iria se conhecer se não houvesse a Twitch hoje em dia? Isso é muito louco de pensar também. Mas é muito legal isso que a gente está fazendo aqui. E a conexão... De relações pessoais, né? De relações de rede social em torno de pessoas que amam a música. Isso é muito interessante. Exatamente. Isso está rolando, é só pensar nessa galera aí que está no chat, essa galera linda, exatamente, que a gente sabe que acompanha as suas transmissões, acompanha as nossas também. Estou vendo o Samuca aqui, que acabou de chegar, nosso brother de Araraquara, e a gente sabe que ele está te acompanhando agora. Então é muito legal ver esses contatos. Salve, Samuca, salve todos aí. Olha, putz, eu acabei não olhando o chat, tentando concentrar na conversa. Não, tranquilo. Mas, mandar um salve aí para todos. A Angélica, tem duas Angélicas aí, a nossa moderadora, a nossa querida moderadora, quem sou infinitamente grato, todo o suporte, toda a vibe, a Angélica de São Paulo, uma amiga de longa data, o Samuca, Joanes Modatos, Pétala de Zine, eu nem baixei o chat aqui que agora estou vendo. Então, um grande salve aí. Então, a Ceci Tunes, né, vocês trouxeram ela aí no canal de vocês, grande pesquisa aí das vertentes jamaicanas, muito legal. E um grande salve para todos aí, o DJ Vilas, parceiraço aí da Domingueira Sessions, tá me ajudando aí com os emotes do canal, que eu sou totalmente inapto com essa parte inclusive tecnológica ali, de botar, e em breve deve ter os emotes aí, e parceiro da Domingueira Sessions, não sei se quem mais que estava aí, Deliane. Eu vou te lançar uma pergunta então, Thiago Chá,
que foi feito pelo Vilas. Léo Acorce, mandar só um salve pro Léo Acorce, parceiro de Terça Forte, que a gente vai ver aí essa volta, como é que vai ser. Enfim, é isso. Tamo junto, família. Valeu. Qual que foi a pergunta do Vilas, Micheletti? Põe na roda. O Vilas é muito massa, né? Porque além de ser esse DJ incrível, sempre dando apoio pra galera, fazendo as artes, tá envolvido em coisas muito boas que acontecem por aqui, ele tem dado um apoio muito forte aqui nas nossas chamas na Chincha, porque sempre lança uma pergunta boa e ele consegue mesclar bem nas perguntas dele alguma coisa que tem a ver com a carreira de DJ artística, mas também tem uma pitada pessoal também. A gente já percebeu que ele gosta de levar para esse lado. Então, eu vou resumir aqui a questão do Vilas. Então, atenção, Thiago Chá. Ele quer saber das primeiras vezes que você tocou, os equipamentos que você usava e como é que era essa cena aí. Mas veja só, ele ainda pergunta assim, ele quer saber o que você sentia e o que você esperava da vida nessa situação. Uau. Agora vou ter que ir na memória, assim, porque faz um certo tempo, né? Faz um certo tempo. Primeira pergunta é quais equipamentos que eu usava, e segunda pergunta... essas primeiras vezes que você tocou, na verdade, a minha é uma perspectiva pergunta diante da vida, a partir de tocar, o que aquilo era para mim. Isso, tipo pelo isso. que eu entendi, sim. Tava tentando lembrar aqui a primeira vez que eu toquei numa festa. Acho que vai ser interessante a oportunidade para já mencionar nessa ocasião, aqui desse bate-papo, que eu participei de uma rádio de estudantes na Unicamp, quando eu fazia graduação, que teve um papel fundamental no início de um certo caminho meu com a música, que eu sempre já gostava, né, como moleque. Entrei na Unicamp muito novo, no caso a Unicamp, que foi, né, aqui em Campinas. Fiz uma graduação em Sociologia, como a Rose mencionou, né, o Micheletti, e isso já faz 20 anos. Pode não parecer que talvez, não sei se tem gente que acha que eu pareço mais novo, enfim, faz 20 anos. Na verdade, em 1998 eu comecei a fazer programa nessa rádio. Aí eu fiz programa nela por 10 anos. E como eu chamava comecei o programa? A discotecar. A primeira festa em Casa Noturna foi em 2005, então eu já tinha vários anos de rádio muda, chamava Rádio Muda. Não sei se tem alguém aí, se a Paulette ainda está na sintonia. Ela já escreveu aqui assim, Rádio Muda 105.7 FM livre. Quem que falou da Rádio Muda? A Paulette. Rádio Muda 105,7 MHz, debaixo de 45 toneladas de água, porque ela ficava debaixo de uma caixa d'água de 45 toneladas de água. Não, 45 metros de concreto e não sei quantas 70 toneladas de água. E ficava ali na praça do ciclo básico da Unicamp. E se for falar da Rádio Muda, a gente precisa, inclusive, marcar um evento só para isso, porque é muita história. A gente chegou até a assuntar lá no começo das transmissões no Twitch, né? Cheguei a falar com o DJ Paulão. O Paulão era colega nosso lá. Além do Paulão, muitos DJs. Essa rádio criou muitos quadros aí para discotecagem nacional, porque o pessoal ia fazer faculdade na Unicamp e depois ia para outros cantos também, né? E não só discotecagem, mas muita coisa. Tem gente que foi para o radialismo, sabe? E muita coisa, estudos acadêmicos foram feitos, coisas foram escritas. Tem um livro infanto-juvenil que foi escrito por o Renato Tapajós, que foi um ex-guerrilheiro, escreveu sobre a história da Rádio Muda como uma forma de participação política para a juventude, enfim. Eu já fui depor na Polícia Federal, e se eles estiverem gravando agora, né, assistindo, todos os programas que eu fiz, e estou falando sério, é foda essas coisas. Todos os programas foi como convidado, viu, senhor doutor, da PF, porque lá eu nunca tive nenhuma relação institucional com essa rádio. E foi o que eu afirmei para eles nos depoimentos em que eu fiz lá na Polícia Federal. Mas eu fui teve umas 20 pessoas lá, de milhares que
já participaram na Rádio Muda, que acabaram sendo, né, pinçadas ali para esse aparato de repressão. Foi isso por volta do ano de 2014, 2015. Aí, com toda essa onda de maluca política que aconteceu no Brasil, talvez eles tenham desencanado um pouco da história depois. Mas eu fazia programa na rádio, e na rádio foi meu primeiro contato com o setup. E a rádio já tinha uma característica, por ser a galera dos anos 90 que começou a rádio, ou do final até dos 80, eles tinham a tradição de ter os tocadiscos. Então, tinha um setup de 2 tocadiscos, tinha fita cassete, pessoal. Tinha fita cassete, e que talvez alguns aí na sintonia nem não sei se sabem, até se já viram, e tinham 2 aparelhos de CD de mesa, assim, mas era, enfim. E eu acredito que foi o primeiro setup que eu discotequei, porque foi a festa, a rádio fazia umas festas, e eu toquei ali nem achando se eu estaria sendo ou não DJ, entendeu? Mas já estava ali botando um som na festa, não necessariamente fazendo a pista, e depois já comecei a fazer pista, umas festas informais, até que em 2005, já 4 para 2005, comecei a... Então, agora o meu setup pessoal, eu emprestava, Vilas. Eu emprestava, cheguei a tocar com uma Garhard, vocês estão ligados, o pessoal na sintonia deve estar ligado, toca disco Garhard, eu já cheguei a tocar com uma Technics doméstica, que não é MK3, que é aquela, acho que, não sei se é SL 1200, não lembro bem, que a rádio tinha, comprava de segunda mão lá na Santa Efigênia, em São Paulo, e uma Garhard, assim, já tocava, às vezes eu alugava os tocadiscos da rádio, a rádio alugava para os DJs da cena, então às vezes eu alugava da rádio, alugava a caixa de som da rádio para tocar. Aí depois de um bom tempo, alguns anos, que eu fui chegar nesses tocadiscos, e aí eu já nunca tive aparelho de CD para eu tocar, não, foi sempre vinil. CD eu tocava quando tinha lá, antigamente, muito antigamente eu tocava. Enfim, me estendi mas um pouquinho de novo. Aqui não tem essa de estender. A própria Paulettes aqui está lembrando com saudosismo, porque diz que foi ali também o primeiro contato dela com esse universo, e ela começou a levar uns discos dos pais dela para tocar como convidada. O DJ Lu aqui está ostentando que ele é do tempo que fazia festas com fita cassete. A Rose está do lado de um aparelho de fita cassete ali, para quem não conhece, o aparelhinho prata ali é um aparelhinho de fita cassete. Já que a gente está falando... Só falar pro DJ Lu que eu sou do tempo que eu frequentava festas que eram feitas só com fita cassete, mas os caras que tocavam, obviamente, eram mais velhos que eu, né? Mas eu lembro deles com aquele sound systemzinho, era 2, 3 em 1, né? Muitas vezes, acho que o pessoal das antigas deve saber. E aquela época do Technotronic, tinha os bailinhos, tinha as lentas e tinha... Os poperô. Né? E tinha os poperô, tinha umas fitas assim, né? E então eu sou da época que curtia o som no cassete, mas tocar no cassete só foi na Rádio Muda mesmo. Muito bem. Então, ó, já que a gente está falando aí de início, né? Pétalas de Zine, lá no início da conversa, faz tempo até, perguntou qual foi o seu primeiro disco, primeiro vinil que você comprou ou ganhou. Nossa. Então, eu ganhei, como que eu sou da geração do vinil, né? Eu sou, minha infância, né, e início e adolescência ali não existia CD, né? Na verdade, eu tinha 13 anos quando eu comprei meu primeiro CD, lembro que foi do Iron Maiden. Eu até pensei em separar aqui, falei para os meus primeiros vinis, tinha alguns vinis tipo de rock nessa pegada, por exemplo, Ramones, Iron Maiden. Eu pensei até de pegar, acabei esquecendo, ia mostrar, falar, mas o primeiro mesmo que eu comprei, assim, peguei um dinheiro lá, né, da família, né, no caso, com, sei lá, se era 14 anos, porque eu ganhava disco infantil, entendeu, pessoal? Eu nasci com disco de vinil, assim, os disquinhos que vocês estão ligados, quais são, né? Arca de Noé, Saltimbancos, não sei se vocês estão ligados, e os discos de MPB da minha família, eu gostava muito de MPB, né? Mas um certo tipo de MPB mais específico que hoje eu fui bem além assim, explorando muitas outras paragens além mas era Chico Buarque, né? Gal Costa e tal.
Então convivia isso já desde antes, e esses discos depois foram sendo herdados, mas o que eu comprei o primeiro, o que eu comprei mesmo querendo comprar, foi um disco que era porque tinha um som de bailinho, que a gente chamava de bailinho, né? Eu não sei se quem viveu a época dos bailinhos. Bailinho é coisa, desculpa, eu nasci em 79, pessoal, então o bailinho era da época ali do começo começo dos anos 90, né? E tinha aquelas músicas lentas, e aí tinha também uma do Red Hot Chili Peppers que eu pirava, que era aquela Give It Away, então foi um disco de novela, que tinha todas essas músicas dentro do mesmo disco. Acho que era a novela Perigosas Peruas. Preciso até procurar, então, o disco aqui, mas acho que agora já vai demorar. Então, é isso. E aí comprava em seguida, comecei a comprar Nirvana, Iron Maiden, Ramones, Faith No More, Midnight Oil, umas fitas assim da Austrália, tal, que eram os sons que eu fui descobrindo com meu primo mais velho. Vai perguntar alguma coisa, Michelete? Tem mais perguntas? Vai lá, tem, mas... Não, eu queria fazer o gancho, já faça. que o Chá comentou que teve muitos sons que ele conheceu através de um primo. Conta pra gente como que era o ambiente familiar seu. Seus pais ouviam bastante MPB, você pegou bastante desse gosto musical da família? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, interessante porque os sons que eles curtiam, eu por muito tempo fiquei, não sei se avesso, chegar a falar essa palavra avesso, mas eu não curtia aqueles sons quando eu comecei a ter vamos dizer assim, meu gosto musical ali no início da adolescência e tal, mas que eu acho que influencia de alguma maneira a nossa memória musical, afetiva, musical, né? Eu acho que foi parte da formação, com certeza, e aí depois isso foi reconectar depois, quando a partir principalmente da graduação, ali, toda essa convivência da Rádio Muda na universidade ali, né, eu já desde os 17 anos, 18 ali, com todo aquele caldo de pesquisa que era, e aí eu comecei a ir para o sebo, comprar música brasileira também, comecei a partilhar dessa cultura, um pouco da black music, que o Paulão teve um papel ali de resgate, ele foi um dos DJs que no final dos anos 90, início dos anos 2000, teve um papel importante ali na cena, e ele estava em Campinas, depois levou isso para São Paulo, mas tinha outros DJs, né, em outros cantos também fazendo, que era resgatar a black music e a música brasileira para dançar, que é uma coisa que a gente não imaginava muito até então, que era tipo assim, beleza, Gilberto Gil no sarauzinho da faculdade, ou no sarauzinho um Gilberto Gil, um Alceu Valença, essa música brasileira existia assim, mas a gente não tinha essa cultura de, tipo, vou para uma festa para dançar uma baita pista de música brasileira, entendeu? Então teve um movimento dos DJs ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, de resgate, justamente desses sons que já não eram mais lançados em vinil, né, porque já estava na época do CD, para aplicar na pista. Embora, como o DJ Lu, mais do que ninguém, talvez um dos que mais aqui no chat pode atestar, essa cultura nas periferias, em certos ambientes da cultura samba rock, né, da cultura black, nunca deixou de existir. Mas, especialmente, acho que sim, essa juventude mais universitária, né, tal, foi redescobrindo, e também, quando chegou na juventude universitária, isso expandiu para mais gente, que acho que, de alguma forma, ficavam em guetos ou circuitos mais restritos, né. Então, ainda hoje é muito restrito, e é isso que eu queria até não deixar de mencionar nessa live, que eu sempre brinco nas minhas lives, é o clássico do underground. Vou tocar, esse aqui é clássico do underground, porque muitas vezes a gente, isso aqui é lado A, isso aqui todo mundo conhece, e a gente está politicamente vivendo um momento muito delicado, que a gente perdeu a noção do que é a população brasileira. E isso teve problema para a gente nas eleições, sacou? Que é tipo, a gente vai tanto virando esse hype do específico, do específico, do específico, que a gente... Eu não sei, agora eu usei uma palavra meio forte, tá? Desculpa, hype fica meio pejorativo, mas assim, às vezes a gente vai tanto se autodiferenciando nas nossas bolhas específicas, sabe? De repente as nossas bolhas progressistas começa a colocar o dedo, sabe? Acusar uns outros, e toda uma puta briga, quando na verdade a gente teria muito mais em comum do que com tanta coisa complicada que existe
na massa, que às vezes a gente esquece, a massa no sentido de quantidade da população brasileira. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, esse resgate da música brasileira, aconteceu para certos segmentos, sabe? Tem gente que até hoje faz a mínima ideia de que é Tim Maia Racional, galera. E isso é quantos? 80%? 90% da população brasileira? Eu não sei. Mas é muita gente, cara. Talvez seja 95%, entendeu? Sei lá, era até uma pesquisa interessante de se fazer. Boa. Pesquisador falando. Michelete vai perguntar alguma coisa? Não, você quer ouvir sua pergunta, vai. Quero aproveitar, então, para perguntar um pouco da sua carreira acadêmica, da sua vida acadêmica, Thiago. Você é pesquisador, você tem um livro lançado. Você pode comentar um pouquinho sobre as suas pesquisas dentro da universidade e os frutos das pesquisas? Tá, então, foi esse... acho que aparece escrito ao contrário na câmera, né? Não, tá aparecendo certinho aqui. Tá aparecendo certo? Beleza. Sim. De qualquer forma, antes de você falar do livro especificamente, só vamos pontuar para a galera. Você fez graduação em Sociologia. Então, foi a graduação em Sociologia, e eu terminei em 2001, fui fazer vários trampos fora do acadêmico, por vários anos. Um dos trampos, inclusive, era trabalhar com ONGs, levando essa ideia de rádio comunitária, de rádio livre, como uma forma de fortalecer a cultura desde a base, regional, que é uma ideia que o Gilberto Gil, como ministro, teve muito com os pontos de cultura, que ele tinha editais para dar grana para comunidades montar um centro tecnológico de produção de cultura. Isso aconteceu no Brasil, né? Louco a gente pensar hoje em dia nisso, mas a gente espera que isso vai ser retomado um dia. E nesse contexto ali, né, fiz trabalhos com educação, na área de educação, instalando emissora de rádio em escolas municipais de São Paulo, que era o projeto Educom.rádio, lá com um núcleo de comunicação e educação da USP. Então tinha um pouco uma pegada até de interface acadêmica, mas não era mestrado, não era nada disso aí. Trabalhos práticos de extensão, que a gente chama na universidade e tal. Então, eu fiz por vários anos trabalhos nisso aí. Em 2005 comecei a tocar mais como DJ, né, profissionalmente, aí tem uma época que eu meio que era meio a meio, né, então eu trabalhava com formação de professores para que os professores trabalhassem com educação em mídias nas escolas, enfim, educar as crianças a ler televisão, sabe, educar a criança a se expressar com as linguagens das mídias, enfim, atualizar umas fitas assim. E aí em 2005, aliás, em 2011, é que eu fui voltar para essa parte acadêmica, prestando um mestrado na Unicamp, que foi o mestrado que originou esse livro aqui. Podia ser só um estudo acadêmico, mas eu fiz muito motivado por essa pegada minha como DJ, já tocava como DJ há 5 anos, né? Na ocasião, 6 anos. Então, essa relação minha direta com o universo da música, eu tentei colocar uma linguagem também, sem perder aquele lado rigoroso de ter uma coisa consistente da pesquisa, mas com uma linguagem que não ficasse só empoeirado na biblioteca da universidade, aquele estudo. E meio que como se uma vez um colega nosso, a Paulette, se tiver aí, sabe quem eu estou falando, que é o Chico Caminati, que é professor hoje da Unesp, Presidente Prudente, ele, na época, colega meu, ele falou, escreve como se pensa escrever essa dissertação de mestrado como se estivesse escrevendo um livro. Eu entrei nesse espírito e isso influenciou muito que o trabalho ficasse num formato que depois pudesse virar um livro. Então é isso, no mestrado eu estudei eu ia estudar outro tema e no meio da pesquisa, um tema que tinha a ver com a música contemporânea brasileira, mas não existia a cena paulistana, o nome do livro é Cena Paulistana dos anos 2010. E essa cena desse jeito, claro que sempre existiu cena paulistana, desde que existe música em São Paulo, mas não existia uma certa efervescência que surgiu naquela virada de década dos anos 2000 para os anos 2010, né, com artistas como Criolo, com Emicida, a Tulipa Ruiz, Karina Burr, o Curumim. Você tem artistas como a Cel e o Curumim que já estavam na cena de São Paulo, tocando em bares, casas noturnas, desde 2000, começo dos anos 2000, mas eles não tinham alcançado uma certa consolidação. A Cel um pouco mais, mas enfim, não tinha consolidado um certo cenário que eu procuro caracterizar, que ele foi bem específico, assim, naqueles anos de 2000, início dos anos 2010,
e foi se estendendo ao longo da década de 2010. Hoje em dia já tem várias mudanças que o livro pode não ter captado, porque o livro foi publicado em 2016, eu atualizei um pouco da dissertação que tinha sido um tempo antes, mas fica o convite aí, se alguém se interessar, eu tenho exemplares, além de vender na Amazon, eu tenho exemplares que eu vendo por um preço mais acessível, né, que o preço normal aí, posso mandar pelo correio, estou vendo quando que eu vou conseguir, estava falando com a Tocaia TV, eu queria dar um tempinho, ver se a situação ficava um pouco mais leve aí para ir no correio, mas enfim, em breve eu vou estar enviando. E foi isso, esse trabalho de mestrado, e depois eu segui no doutorado, estou concluindo um doutorado que é sobre outro tema, que tem um pouco a ver com aqueles papos, vamos dizer, místicos que a gente estava falando no começo. Olha só. Então, ó, vamos por parte aqui, ó. Em primeiro lugar, só registrar aqui que Luciano Rosa estava perguntando como fazer para adquirir o livro. Você já respondeu em parte, né? Reforçamos aqui. Só escrever para mim no DM lá no Instagram ou aqui no sussurro aqui no Whisper aqui no sussurro do Twitch aí. Que a gente combina. Obrigado pelo interesse aí, quem tiver. Nós mesmos aqui já encomendamos o nosso, no momento Exato. certo vamos receber. Mas vamos fazer o seguinte, mostra de novo, Tiago, a capa do livro para a galera ver, e eu vou pedir para que você fale o título do livro. É até legal de citar a arte dessa capa aqui, Fique que eu não à vontade sei se dá também. para ver tanto, que é uma arte legal. incrível. No meu ponto de vista é incrível, tá? Porque é o MZK, galera, quem não conhece o MZK, ele é um baita DJ de groove. Ele tocou com a gente na Domingueira Sessions, que é o projeto que a gente faz em parceria com outros DJs aqui no Twitch, e tocou. E além disso, ele é um grande artista plástico, já fez quadrinho para a Folha de São Paulo, sabe? E eu tive a grande honra dele fazer esse trabalho para mim nessa capa. Só queria mencionar isso. Mas aí, para falar o título, né, Micheletti? É isso aí, acho que o pessoal já leu isso, era isso. Cena musical paulistana dos anos 2010, a música brasileira depois da internet. Que eu pego justamente essa efervescência que aconteceu em São Paulo como decorrência, sintoma e ao mesmo tempo expressão emblemática, essa palavra é tão pomposa, mas enfim, como expressão por excelência, sabe? Como uma expressão genuína de um novo momento na música brasileira que passou a existir por causa do impacto da internet. Então eu fui tentando ver em cada tijolinho dessa história como que essas mudanças tecnológicas e econômicas na economia da música, como que ela foi abrindo espaço para certos tipos de conexões criativas, inclusive na música brasileira, e o impacto, por exemplo, das novidades tecnológicas, de você ter acesso à produção musical de todas as décadas e tempos e lugares, com a internet, que em tese a gente tem, né? A gente pode pegar um som dos anos 70 da Etiópia, fazendo 3 cliques, né, no YouTube. Isso era uma coisa inimaginável até então. E esse arcabouço de referência musical passa a influenciar a criação de grupos musicais, né? O Afrobeat está presente na obra do Criolo, em grande parte, isso é um fator fundamental. No Metá Metá, no Bexiga 70, e não só disso, a música brasileira, as referências de você buscar os sons da música brasileira que só grandes pesquisadores do vinil até então tinham acesso, né? E isso começa a alimentar essa cena. Então você pode entender muito da produção criativa, artística, musical dessa cena que surge nos anos 2010 no Brasil, a partir desse impacto da internet. Então meio que esse é o cerne do fio condutor do livro, e aí eu vou tratar como que surgiram os novos festivais de música independente no Brasil nessa época, como que os editais de cultura do Ministério do Gilberto Gil facilitou muitas coisas novas na música brasileira, e entender como que essa palavra malfadada, a palavra MPB, como que ela foi tendo seu sentido deslocado no meio dessa história toda, como parâmetro de validar o que é de bom gosto e o que não é, e essa nova cena que começa até a negar esse rótulo MPB, por exemplo, entendeu? Então, isso é o último capítulo em que eu vou tratar dessa cena contemporânea à luz da história da música brasileira. Então, para quem gosta de história da música brasileira, tem esse último capítulo que é tipo toda essa história nova, como que ela fica em face da história da música brasileira.
Muito Que é pegar legal. os festivais dos anos 70, tropicalismo e todas as discussões sobre música brasileira que existiram, né? E eu posso lançar mais uma pergunta ainda sobre o livro? Me empolguei aqui na falação, vocês... Não, eu tô perguntando se eu posso perguntar mais sobre o livro, tá ótimo. Não, Tem, sim, claro, tem acho claro, que por favor. Eu 45 só falando pessoas para o público, não era nem acompanhando. para vocês. Temos 45 pessoas acompanhando, tenho certeza que está todo mundo muito interessado nesse livro aí. Fala. Satisfação. Mais de uma pessoa perguntou aqui, então só reforçando, fala direto com o Thiago Chá, pessoal. É um livro publicado pela editora Ana Blume, né? Ou seja, você Isso. pode adquiri-lo nas principais livrarias e sites, mas por que não comprar direto do autor, que é uma maneira de você apoiá-lo e acredito que conseguir um preço um pouco melhor, inclusive. Mas já que a gente está falando disso, para finalizar esse tópico, eu gostaria de perguntar o seguinte, Thiago. Fazendo essa pesquisa toda, a que conclusões você chegou? Olha, outra pergunta dificílima também essa aí. Não, mas porque é bem comum nos estudos assim, você chegar no final e aquela clássica coisa, né? Esse Considerações estudo não finais. chegou a conclusões, ele apenas abriu portas para novas indagações e tal, mas eu vou tentar, claro, falar... porque assim, né, são muitas coisas e pontos... são muitas partes, né? Muitos subtemas que você vai tendo várias conclusões. Chamaria tipo assim, pô, olha, estou conseguindo ver isso sob um novo ponto de vista do que quando eu comecei a pesquisa, né? Talvez fosse isso, falar de conclusão, porque conclusão, Sim, na sim. verdade, depois, os anos seguintes da música brasileira me colocaram questionamentos sobre coisas, né? Que às vezes estava para mim, estava claro aqui naquele momento. E o conhecimento é assim, né? Ele é infinito. Como a gente sempre fala sobre o universo da pesquisa musical de música, de vinil com o nosso grande DJ Lu aí, o universo do conhecimento, da música é infinito, e o universo do conhecimento também, né? Então, eu vou dizer assim, uma coisa que sei lá, que amadureceu para mim nesse percurso foi ver os vários lados das coisas existindo simultaneamente. Por exemplo, o potencial da internet para insuflar coisas positivas na produção musical brasileira, ele convive com a abertura de novas dificuldades, né? Isso aí talvez seja uma ideia comum para muita gente que está na prática da música, né? Você viram, e aí teria que falar talvez muita coisa, não sei se como resumir muito bem, mas por exemplo, você tem uma possibilidade de mais artistas não ficarem só num barzinho, como até uma entrevistada, até eu queria falar isso, que esse livro ele é feito muito com base em entrevistas em artistas, né, que eu fiz, somado a entrevistas que eu cataloguei em meios de imprensa e na internet. Então, tem muitas falas de artistas no livro. E uma das cantoras fala assim, a Márcia Castro, muitos dessa nossa turma hoje em dia, que você está vendo aqui, se fosse lá nos anos 90, estaria cantando só num barzinho, não ia conseguir chegar a ter uma carreira assim autoral, propriamente dita e tal. O número de possibilidade de expressão que você aumenta nisso é muito grande, de gente que às vezes não conseguiria espaço, né, numa grande gravadora. Por outro lado, você cria um espaço precário, de precariedade do artista também, simultaneamente, sem fazer juízo de valor, mas isso está existindo, que é tipo, de repente neguinho tem que se dedicar 10 horas por dia, 14 horas por dia, sendo que a CLT fala que a gente deveria trabalhar no máximo 8, né? Essa é a lei do Brasil, né? Mas aí com essa coisa de home office, de self-made man ou self-woman, como que é? Self-made woman ou self-made man, que é tipo, eu faço, né, essa coisa do empreendedorismo. Então tem um capítulo aqui que eu falo, o artista, existe o espaço, um termo que eu coloquei ali, o artista criador e empreendedor, essa simultaneidade do aspecto criativo com você ter que ser empreendedor ou empresário da sua própria carreira. Isso pode ser muito interessante no sentido da liberdade que se oferece. Por outro lado, é uma empresa que você é o seu autoexplorador. E tem até um coreano lá, que depois a gente pode passar referência para alguém que não sei se vocês já ouviram falar do Sociedade do Cansaço, enfim.
o Byung-Chul, né, que estuda muito isso, que é assim, a gente está numa era de que a gente somos podemos ser nossos próprios exploradores, enfim. Então, conclusão seria um pouco essa ambivalência, outra palavra meio pedante, meio pomposa, mas essa simultaneidade, essa ao mesmo tempo o potencial e ao mesmo tempo novos limites muito dramáticos, inclusive, né? Quanto que a gente tem que estar na rede social para você ser um artista que se autoproduz, até você chegar no nível de um artista que você vai ter assessoria de imprensa, que você vai ter, sabe, que você vai poder pagar, e isso vale tanto para DJs mais ainda, são muito poucos DJs que não fazem um baita trabalho de eles próprios, de rede social, de design, eles têm que ser multitarefa, e isso tem problemas nesse processo. Enfim, essa é uma das coisas que me veio com essa pergunta do Micheletti, né? Sobre conclusões, mas acho que, não sei se é a principal, mas é uma coisa que me veio agora. É isso aí. A gente agradece aqui pelo alto nível de reflexão e bate-papo muito massa. Ficou meio cerebral aí. O pessoal falou, pô, toca um sozinho pra nós. Aí, não estamos aguentando mais. Daqui a pouquinho vai rolar isso, né? Como a gente já disse, hoje vai ser um pouquinho diferente. Assim que terminar o bate-papo aqui, a gente vai emendar um som e o Thiago Chá vai tocar para vocês. Mas olha só, já são 9h05, o que significa que a gente passou do tempo destinado à conversa. Mas tem perguntas na sequência aqui ainda. Imagino que o pessoal talvez queira perguntar alguma coisa ainda. A gente não abordou vários tópicos ainda, mas o que é ótimo. Então a gente estica mais um pouquinho, Rose? Sim, por mim. Você pode também, Thiago? Arrasou. Tranquilo, tranquilo. Então, ó, vamos aliviar um pouquinho aqui com uma pergunta mais leve. Ela pode ser respondida objetivamente, mas de repente a ideia é que sirva de pretexto para você contar alguma coisa. O DJ Vilas quer saber quando é seu aniversário. Até com essa coisa de fazer aniversário na Twitch, né? A gente está tendo aniversário aí do Bill, né? Então é uma pergunta até eventualmente relevante musicalmente, né? Mas vai ser só em outubro, pessoal. A gente nem sabe como que vai estar essa história toda até lá, né? Enfim, 29 de outubro. Muito bom. Então eu aproveito para ler mais perguntas aqui de outras pessoas. Eu vou emendar então mais uma pergunta. Qual que é o seu signo, Thiago? Então, quem já é conhecedor já deduziu, né? Pela data aí. Essa pergunta é alguém que perguntou, é isso? Não, essa pergunta fui eu mesma. Só para pergunta astrológica aí. Escorpião, o famigerado famigerado escorpião aí, que todo mundo... Boa, eu não tinha certeza. O pessoal aqui do chat já disparou, já escreveram aqui, ó. Escorpião, escorpião. A Cigana Cósmica quer saber quais artistas de Pernambuco você curte. Nossa, oportunidade importante. Não mostrei nenhuma capa de disco na conversa até agora, vai me dar oportunidade, então. Chama. Eu queria, né? Deixa eu ver se eu acho rápido. Achei, ó, que legal. É que eu queria comentar quais artistas de Pernambuco que eu gosto. Bom, um monte, né? Acho que vários que ela gosta, eu devo gostar aqui. Queria mostrar essa capa, por exemplo, do Orquestra Contemporânea de Olinda, né? Porque essa capa me dá a oportunidade de falar de uma segunda viagem importante que eu tive para o estado de Pernambuco. Uma foi com 18 anos, passei um mês lá hospedado numa casa de uma galera que eu conheci lá na hora, que tinha um bloco de maracatu, então isso permitiu várias vivências, desde a base ali, com aquela rapaziada de Olinda, que, pô, fantástico. Eu fiquei um mês lá no pré-carnaval, que é legal o pré-carnaval, pelo menos na época era essa pegada. O carnaval, eles falam, pô, o carnaval não é legal, o legal é você vir para o pré-carnaval, porque o pré-carnaval é que você conhece, vai lá nos esquemas que eles ainda estão ensaiando, você consegue conviver mais, vai fora daquela muvuca que Olinda, quem tá ligado, o carnaval, como que é, você demora meia hora para atravessar de uma esquina a outra, né? Assim, tem que ir, tal. E aí no pré-carnaval, conhecendo, né, o esquema do maracatu, alguma coisa de ciranda e tal. E isso aqui me lembra do Maciel Salu, né, que faz parte do Orquestra Contemporânea de Olinda, que eu tive também essa grande alegria de acompanhar uma ex-namorada minha que fazia pesquisa do cavalo marinho na Zona da Mata de Pernambuco. Então eu fiquei numa vivência de 20 dias lá na Zona da Mata de Pernambuco.
e que é a terra onde rolam os rituais. Falei ritual, o ato falho não foi tão falho assim, porque tem um aspecto até mais profundo nessas paradas, que é a sambada do cavalo marinho, e que o Salu faz parte. Então, isso aqui, esse disco só que eu tinha separado ali, essa coisa de viagens, vivências no local com a música, é muito enriquecedor, né? Você, especialmente para coisas que acontecem muito nessa coisa da interação ali, ritual, da rua, tal. E então isso foi muito louco. E vou mostrar também outro que é referência aqui, Lia de Itamaracá. Então, Chico Sainz, Banda de Pífano de Caruaru, Coco Arco Raiz do Arco Verde, Otto, Mundo Livre e algumas coisas lá do B aí também. Mas não... Pô, é muito som, né? Toda essa cena, tanto da parada de raiz, de coco, de ciranda, de maracatu, de cavalo marinho, como essa cena que veio na tradição do Chico Sainz Nação Zumbi, misturando com rock, com rock, com hip hop, né? Pô, gosto demais, meu. Gosto demais. E eu vou lançar mais uma pergunta. Você ia perguntar? Fala aí, Rose. Não, pode, manda aí. É a pergunta da Ceci Tunes para o Thiago Chá. Como você enxerga as políticas públicas na cultura e como a sociedade civil pode interagir? Vou tentar ser mais leve dessa vez. Participação da sociedade, a política pública. Puta merda, cara. É foda falar. Desculpa palavrão aí, mas é foda falar disso. E aí falei outro também, foda, né? Mas é difícil falar disso, ou é foda mesmo, num governo que não tem Ministério da Cultura, né? Assim, mas a gente ainda tem os governos estaduais e municipais, né? Para acessar um pouco mais, talvez, enquanto essa maré. Mas a gente está num período de exceção. Sei lá, meu, eu acho que, para mim, eu só falaria assim para quem se interessa por isso, saber muito do que foi feito no Ministério do Gilberto Gil, sabe, em termos de política pública para a cultura, porque eu acho que é muita coisa ali, até às vezes difícil de acreditar que já estava sendo tentada fazer no Brasil, com uma falta de visão, diga-se de passagem, do então governo Lula, sobre a prioridade que a cultura deveria ser. Isso não sou eu que estou falando. Relatos, inclusive, do Juca Ferreira, que foi ministro da Cultura depois do Gilberto Gil, que falou que, a gente fazia milagre. Isso tudo que vocês estão achando super legal que a gente fazia com, sei lá, ele falou o número lá, 0,0, não sei o quê, sabe, por cento do orçamento. Porque o governo, e esse acho que foi um erro grave, eu acho, do governo do PT estando no poder, foi não ter priorizado mais a cultura e a comunicação. E aí, com isso, você levou a faixa de consumo de renda de uma grande parte da população que depois, por não ter, de alguma forma, ampliado os referenciais educacionais e culturais, se voltou contra aquilo que eventualmente poderia ter até beneficiado. Meu ponto de vista, tá? A gente, sem querer colocar aqui, mas e aí, para falar de política cultural é isso, porque a gente precisa batalhar a ideia nos meios chamados progressistas de que a cultura ela tem que ser muito mais prioridade do que até aqui foi nessas discussões dos partidos de esquerda, por exemplo. Enfim. Mas aí eu falei muito genérico, tá? Sim, mas tá tranquilo. É até bom também, porque a gente também não quer pesar totalmente nossa conversa aqui, né? A gente oscilou, né, em momentos mais descontraídos e, eventualmente, como a vida não tem jeito, né? A gente também tem que lidar com algumas coisas mais densas. Isso. Mas vamos, aí, galera, um grande salve para todos os guerreiros e guerreiras na sintonia. Vamos persistir, se manter vivo é um ato de resistência, certo? Já começa daí. Então, vamos nessa. Muito legal. Vamos para as finaleiras, né? Porque, olha só... Olha quem tá aí. Quem que tá aí? William. Seja muito bem-vindo, Boa William. noite, amigo. São já 9h15 quase, então é um horário bom pra gente agradecer o pessoal que tá aí, agradecer mais uma vez o Thiago Chá, ele vai dar aquele salve
e vai correr para fazer a transmissão dele, porque a gente vai mandar um raid daqui pro canal do Thiago, certo? É isso aí. Que som que você vai mandar pra galera, Thiago? Pra gente? Boa pergunta. Vamos descobrir ainda. Vou sentir o feeling aqui, porque vai ser freestyle session, mas vai ter muita música brasileira e grooves aí, tanto do soul como grooves do mundo. Vamos ver o que vai sair aqui. Nossa. Mas Certo. vamos curtir. E, enfim, daqui a pouco eu agradeço então todo mundo, né? Não sei. É isso aí, eu tô agradecendo, falar que foi um prazer muito grande. Pessoal, vocês estão acompanhando o chat, vocês têm que concordar que foi muito massa esse bate-papo e que figura ilustre, né? Ilustre no sentido de ter uma mente muito lúcida, né? O Thiago Chá, veja só, para quem não sabia, não apenas DJ, mas também escritor, pesquisador. Então foi muito legal poder trocar essa ideia com você, Thiago. Valeu demais, a gente agradece o seu convite e estamos ansiosos para acompanhar o seu set daqui a pouquinho. Pô, valeu demais. Não vou interromper a Rose vai falar, depois eu mando o agradecimento. Então. Não, eu queria aqui só chamar um pouquinho de atenção para nossa amiga Deiliane, tá dizendo que a gente não fez a pergunta dela. Eu vou ler a Tocaia. pergunta dele. Eu havia anotado, mas como eu havia pensado que em parte ela havia sido respondida, Tá eu certo. acabei não fazendo a pergunta, mas nada mais justo. Você topa mais uma pergunta, né Thiago Chá? Sim, tamo aí. Então vamos aí, olha só, aquela pergunta que você vai falar, essa não é fácil. Quais as suas expectativas em relação a esse mundo novo pós ou durante pandemia? Pós ou durante, né? Pós ou durante, expectativas. Nossa Senhora, né? Nossa, a gente está, assim, às vezes, enfrentando dramas coletivos e pessoais ao mesmo tempo, né? Isso é muito louco, né? Às vezes a gente não adianta nem teorizar muito do coletivo quando a gente está precisando cuidar, né? A gente precisa se cuidar, se manter vivo é um ato de resistência política, inclusive nesse período, mas também se cuidar da mente, né? Cuidar do corpo, da mente, de alguma forma, buscar formas né? Mas, acho que a gente está vivendo uma experiência do tamanho de uma... Vocês já ouviram falar de Idade Média, né? Que teve a peste negra. A gente está vivendo um negócio que a gente não tem noção do tamanho disso, historicamente, socialmente, mas acho que a única coisa que dá para saber é que é gigantesco. A gente está vivendo, a gente está aqui, a gente não está nos livros de história, a gente está vivendo esse momento e é muito difícil que vai ter coisas que vai ser mais explícita, que vai ter modificação a partir disso na sociedade, mais explícita, que você vai conseguir entender, isso aqui é por causa da pandemia, não sei o quê, que vai alterando, que já está tudo em ebulição, em pleno refazimento diário das coisas. Mas vai ter coisas muito importantes que vai estar, né, como se tivesse uma água decantada, né? Você tem uma camada aqui mais explícita e você tem coisas que estão se transformando muito profundas. Né? Assim, minha intuição, minha visão, mas aqui a gente está só batendo um papo numa mesa de cozinha ou de bar. É isso aí, só faltou isso, mais álcool nessa conversa. Eu acho que não tem mais como a gente estar vivendo uma experiência de confrontar uma alienação que a gente tem profunda na nossa cultura, que é estar alienado do nosso aspecto existencial, de condição de vida. Tipo assim, a gente é uma sociedade que é muito mal resolvida com a morte, por exemplo. E agora eu quero falar disso no sentido mais profundo disso, sabe? Você tem outras culturas que são muito mais bem resolvidas com isso, de uma forma muito mais rica e muito mais nutritiva para a vida das pessoas. E se a gente ficar só fugindo disso, é claro que, bem entendi isso que eu estou falando. Não estou falando, vamos louvar. Não é isso. É simplesmente a liberdade nossa vem quando a gente não fica o tempo inteiro fugindo da nossa condição. A nossa condição nessa realidade que a gente vive, nesse plano. Então, talvez,
para uma parcela das pessoas, traga a oportunidade de aprofundar uma vida mais ciente do valor da vida, né? Do valor da vida. Agora, desculpa, viajei um pouco aí, sei lá. A gente gostou muito de bater todo. Eu posso dizer por mim, né? Mas foi ótimo bater esse papo com você. Queria que não tivesse hora para acabar, porque muito, muito bom ouvir as suas ideias, conhecer um pouco melhor você. Só quero a próxima, depois dessa. A próxima é daqui a pouco, que ele vai fazer tudo isso em forma de som, em forma de discotecagem, transição, seleção e emenda. É isso aí. Thiago Chá, valeu demais. A gente vai fazer o seguinte, tá? É a sua finaleira. Valeu. Tá? Eu queria só agradecer muito vocês e falar que vocês, assim, é um grande prazer estar conhecendo, ainda que não nos conhecemos presencialmente. Tem muita gente aqui no Twitch que eu estimo especialmente, vocês estão entre essas pessoas, assim, que dá para sentir a energia, dá para sentir a vibe, sabe? Então, eu acho que esse canal de vocês só merece... quem não seguiu aí, tá escutando, tá vacilando, porque é muito legal o canal da Tocaia TV e só merece coisa boa. E valeu demais, porque justamente por isso que eu estava falando agora, foi um prazer trocar essa ideia. Então, que especial essa atenção de todo mundo ouvindo um palavrório, né? Que bom, cara. Que gratidão. E a galera ficou aqui ouvindo alguma coisa de pertinente que poderia estar servindo qualquer coisa esse nosso papo, né? Então, gente, só posso me sentir muito grato a todos, cada um de vocês que estão na sintonia. Não foi um palavrório, né? Como a gente disse, a ideia aqui é nem que seja uma entrevista e sim um bate-papo entre amigos, e a gente está muito feliz por ter realizado isso. Nesse momento eu estou saindo de cena, a Rose também, e só você está aparecendo agora, Thiago, porque você vai dar aquela despedida pro pessoal. Ah, tá. Então acho que eu me adiantei, mas, muito obrigado a todos aí. Eu não sei se eu vou até conseguir no chat aqui. A Obimelo, Batuba tá na casa. Quem não me conhece aí, muito prazer. O Ilau, né? Todos. Um grande salve, Léo Acorce ficou até agora na sintonia. Valeu demais, Léo. Tamo junto. Vilas, grande salve, mano. E todos aí, eu vou depois olhar, acho que eu consigo pegar a gravação para ver o chat, depois tocar TV. Sim. Eu consigo. Eu vou olhar comentários que eu não tenha, né, ficado sabendo aí, agradecer o DJ Lu, Pétala Gizine, Tomás, né, todo mundo aí. Valeu demais. E fica o convite para a gente curtir um som aí, ó. Vai ser na intuição, na sensação do momento que eu vou ver esse começo de set, como é que vai ser aqui. Porque vai ser adrenalina, eles vão desligar ali, eu vou ter que tirar esse equipamento para poder entrar com outra conta, mas vamos curtir um som aí, estão todos convidados para seguir na sessão com uma sonzeira aí, e quem quiser seguir a página, não me conhecia aí, Thiago Chá, valeu demais, grande honra. É isso aí, então você dá um tchauzinho para a galera, para a câmera, e vai sair de cena. Muito obrigado, Thiago Chá, muito bom estar aqui com você. O Thiago não está aparecendo mais, você fica à vontade para ir ajeitando suas coisas para já poder iniciar a sua transmissão. Eu reforço aqui que todas essas transmissões são gravadas, né? Então vocês podem reassisti-las durante 15 dias, ou no nosso canal aqui da Twitch, ou ainda lá no nosso canal do YouTube. Então fica o convite para que vocês conheçam o nosso canal do YouTube, tem bastante coisa por lá. E todos os episódios, todos os DJs que nós entrevistamos até aqui, você pode acessar o bate-papo por lá. Tem muita gente ilustre, Ceci Tunes, Lúcio K, Murilo Mongelo, DJ Bill, que está fazendo aniversário hoje. E é isso aí. Rose, vamos despedir da galera, soltar um sonzinho. Massa. Vamos pedir para que vocês fiquem por aí. Já estão aguardando o Thiago Chá ficar online, que vai ser bem rápido e a gente vai mandar o raid. Galera, vou reforçar então só, mais uma vez, muito obrigada pela sintonia e pela companhia de todos, pela participação no chat, mandando perguntas. Assim fica muito mais gostoso quando a gente envolve todos vocês nessa conversa que a gente tem todas as quintas-feiras no período da noite. Muito, muito obrigada a você que chegou aí hoje e começou a seguir o canal, a você que já acompanha o canal e está sempre por aqui. Muito, muito obrigada. Um grande abraço. Vamos agradecer nominalmente aqui a Pauletes, né? Muito obrigado, mana, pela sua interação. Joane, sempre presente.
O William chegou há pouco tempo em nosso canal, mas já tem acompanhado aí algumas vezes as transmissões. Tomás também, sempre junto. O Vilas, como eu disse, está sempre também aqui com a gente. Isso é muito legal. Pétalas de Zine chegou recentemente. Também novos seguidores chegaram aí, 2 agora há pouco. A Hilda Pires, seja muito bem-vinda. Tem mais algum novo seguidor, vou ver se eu consigo encontrar o nome aqui, que é o Border Town Reggae. Welcome. E vamos aí ouvir um sonzinho nesse momento de raid. É isso aí, Vila. Só estamos esperando o Thiago Chá conectar. E tem uma música aqui para compartilhar com vocês enquanto isso. E podemos trocar uma ideia. Alguém quer perguntar alguma coisa, lançar alguma questão? Essa é a hora. Chama na chincha. Arrasou. Enquanto isso, eu vou colocar um som aqui pra gente. Chama na chincha! Chama na chincha. Música, informação, bate-papo e chambração. Nas noites de quinta-feira, a partir das 20 horas. No canal Tocaia TV. Chama! Na chincha!